Legal, começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 46, ao meu lado, mito, a lenda, o único, inigualável Teleco. Tudo bem, Teleco? Boa noite a todos e vai Corinthians. Pô, depois dessa descrição, você entra tão pra baixo, assim parece até que você não foi campeão brasileiro, Teleco. Tá sem voz? Eu já tô preocupado com o heptacampeonato, viu? Ah, tá pensando no ano que vem. Exatamente, estou aqui afogado em especulações. Será aliás, que a gente passa muitos. Será que a gente passa de 100 esse ano? Provavelmente. De 100 o quê? Especulações. 100 especulações, chegadas ou saídas? Ah, dos dois, viu? Eu fiz aqui uma enquete, eu já tenho 400 votos, 65% estão falando que vai ter mais de 100 especulações esse ano. E aí, Vessone, você que trabalha com isso, o Jornal Lance sempre saindo na frente, nos jogadores que estão chegando, jogadores que estão saindo, você acha que vai ter muita especulação nesse final do ano relacionada ao campeão brasileiro, Vessone? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Belo, um grande abraço aí, Teleco, a todo mundo, Vitão. Todo final de ano tem, né? Mas quando um time acaba muito em alta como o Corinthians, a tendência é que isso seja maior, porque tá todo mundo valorizado. Se você parar para pensar, até o Rodriguinho, que foi emprestado pro Grêmio, não deu certo, aí foi parar na Arábia lá de graça, o Corinthians simplesmente trocou pelo salário, e aí voltou, estava quase sendo emprestado de novo pro Bahia, e aí o Tite inventa ele de segundo volante, e aí ele sobe de produção, vira importante na campanha. Então, assim, tem muita gente valorizada, então eu não duvido que vai surgir muita coisa, pode até não ter oferta oficial, nada, mas muita sondagem, muita pergunta, realmente vai ser um final de semana, um final de ano muito animado nesse sentido, eu não tenho dúvida não. Ô Vitão, se você fosse falar um jogador que você acha que não fica pro ano que vem, quem você acha que é o mais próximo de deixar o elenco, mais valorizado, segundo disse o Vessone? Tudo bem, Felipe. Vitão? Felipe. Você acha que o Felipe tá fora? Não acho. Espero que ele fique, mas eu acho que o que tem mais mercado é ele e o Gil. Só que o Gil virou um jogador de seleção brasileira, jogou o jogo titular. Talvez ele pense mais antes de sair agora. E ele ainda não é um cara para jogar no Real Madrid, no Barcelona. Talvez ele não troque agora com isso por um time de média expressão na Europa. E o Felipe, que o ano passado era praticamente o Valdson, o Gino, o Aribazão, o Fábio Braz, agora que ele está valorizado, depois de um ótimo campeonato, eu acho que ele não é o único, né? Mas eu acho que se tivesse que apostar num único jogador, eu acho que ele tem mais chance de sair. O Felipe ele já admitiu que tem propostas, né? Apesar da diretoria do Corinthians falar que ninguém tem proposta no elenco, o Felipe mais de uma vez já falou em propostas da Europa, e tem gente que fala que o Napoli inclusive já acertou salário, tempo de contrato, tudo com ele. Mas caso chegue uma proposta maior pelo Gil, não sei não se o Corinthians perderia os dois zagueiros, não sei o que acham o Teleco e o Vessone a respeito disso. Eu acho que o Felipe já tá vendido. Agora eu não sei se é pra Udinese, pro Napoli ou pra outro time aí. Um agente italiano falou outro dia que tinham comprado o Samir e o Felipe na Udinese, que o Samir ia ser emprestado e o Felipe ia pra ficar. E hoje a gente já tá ouvindo aí que foi vendido realmente o Samir pelo Flamengo, né? Então deve dar certo também com o Felipe. E aí, Vessone? Eu acho que o palpite do Vitão aí, eu acho que é um ótimo palpite mesmo. O Felipe, até por ser zagueiro, então se chegar aí 4, 5 milhões de euros, nós estamos falando aí muito dinheiro, quase 20 milhões de reais. Mas o Corinthians não tem a maior parte, né, dos direitos econômicos do Felipe. Se não me engano, o Corinthians só tem 40%, se não me engano. É isso mesmo. O Gil é o jogador que o Corinthians mais tem no elenco, são 90% dos direitos. Certamente entraria uma bolada grande para o clube de verdade. O Felipe nem tanto. Mas eu acho que a tendência é que perca um dos zagueiros, sim. É muito difícil a permanência dos dois. Eu ficaria surpreso se isso acontecesse. O Felipe já teve na mira de italianos e quem veio buscar aqui aquela vez veio buscar o Castan, e o Castan se deu super bem lá na Itália. Então eu acho que
E quem tá tentando levar Carlos Leite, aquela turma toda, tem muita moral na Europa também, tem entrada nos clubes, Juliano Bertolucci, etc. Então, eu acho muito difícil de verdade a permanência de um dos dois. Eu acho que não perderia os dois, a diretoria seguraria um deles. Só que ficar os dois eu me surpreenderia. Tem uma pergunta, Vitor. Você está escrevendo alguma coluna no Agora, Vitão? Quê? Você está escrevendo uma coluna para o jornal Agora, neste momento? Eu já escrevi. É que dá para ouvir o teclado rápido enquanto o Vessone estava falando. Achei que você estava escrevendo uma coluna falando já da venda do Felipe. Poxa, coraçãozinho pro Pato. Aliás, você no Sport TV, que camisa bonita, hein, Vitor Guedes? Figurino, né? Figurino com um mês de delay, Outubro Rosa. Né? Tá certo. Aliás, acho que a gente pode fazer um negócio legal, que o ouvinte vai gostar. Teleco, Vessone e Vitão. Cássio, chance de sair? Não. Improvável. Eu também acho. Walter, o reserva. Pode sair, pra entrar o Douglas, o goleiro novo. Não é nem questão de Douglas, eu acho, viu, Belo? É uma questão de... Vamos dizer, o Walter hoje é um reserva, quase só que não consegue jogar muito. Numa dessa, pinta um clube grande, ele vai ser titular desse clube. Eu acho difícil você segurar um jogador que ele já não é novo, ele tá... A carreira dele, se não me engano, ele tá com 28, 29. É difícil, acho que o clube até entenderia e aceitaria, entendeu? E eu acho que ele iria para poder jogar um pouco. Então acho que é possível sim. E aí, Vitão? É possível e foi importante pro Hexa numa atuação sensacional no 1-0 contra o Galo em Itaquera. Walter, de repente, pode ser emprestado exatamente para jogar, de repente, né? Porque com o Cássio vai ser difícil que ele possa atuar. Mas o Cássio agora virou um jogador de seleção brasileira, tem eliminatórias. Quer dizer, talvez seja um bom argumento para convencer o Walter que ele vai ter mais chance de jogar. E o Walter tem 28 anos. E mais do que isso, né? Quando vamos dizer que você abre mão do Walter, você tem certeza que você tem o Cássio, você tá ali com o top, um dos tops do Brasil, e a hora que você não puder contar com ele, você vai descer muito o nível. Você vai ter um Douglas que é menino, você vai ter o outro Matheus Vidotto que é menino, enfim. Você não tem um meio termo, esse é o maior problema. Então o Walter é aquele seu reserva que você sabe que vai entrar e vai dar conta do recado. Agora, se o Douglas acho que não é tão menino assim, ele tem 26, não tem, Vessone? 26 anos. Ok, 26, mas não tem muita experiência em time grande, vai sentir, vai precisar se adaptar. Então, esse é o problema de você liberar o Walter. Hoje você está muito bem servido de goleiro. Se ele for embora, você passa a estar com um problema na mão, porque a hora que o Cássio não jogar, você imagina numa Libertadores, por algum motivo o Cássio não jogar, aí você vai ter que pôr o Douglas ou o Matheus Vidotto. Você não tem o meio termo, é complicado isso, hein? E vamos pra lateral, Edilson / Fagner, sem chance, né, de saída? Não, nenhum, eu não vejo nenhum, com 2 contratos longos. Eu acho que os dois ficam. Não sai nem Edilson Maradona, nem Tamigrete. O Felipe e o Gil a gente já falou, né? O Gil pode ter proposta por ser zagueiro hoje da seleção brasileira e a gente já chegou, acho que num consenso que vai ser difícil manter os dois, um ou outro deve sair. Vamos para a lateral esquerda, Wendel / Arana. O Wendel acho que não é do tio Fernando, né? Então, esse é o problema. O amigo do Teleco, o tio Fernando, esse é o problema. O Wendel acho que não sairia, mas o Arana, por ser do amigo do Teleco, não sei não. Eu acho que o Arana é uma grande possibilidade de sair. Por isso que a gente ouviu hoje já falar desse Fabra, que é esse lateral colombiano, né? Se bem que tem cara de ser cavado assim daquelas grandes. Onde joga esse E cara? do Moisés. O Fabra, ele joga no Independiente Medellín. Moisés é do Corinthians, né? O Moisés já jogou no Corinthians, inclusive. Não, Ele jogou. Ele chegou e já foi, né? Ele já foi direto pro Bragantino. Ele treinou no Corinthians. Isso. Treinou no Corinthians. Treinou no Corinthians e já foi direto pro Bragantino. Agora o Fabra, ele é lateral do Independiente de Medellín. E estão falando aí, né? Que aí já tem aquela coisa que parece história de empresário, né? Boca Juniors e Corinthians disputam sua contratação. Meio difícil. Hoje ele tá na seleção colombiana. Mas o Armeiro também jogou na seleção colombiana e não joga nada, né? Uma questão importante, questão de pauta aqui pro Vessone e pro Vitão. Vou deixar o Teleco fora dessa. É Medellín
como disse o Teleco, ou Medellín mesmo, hein, Vitão e Vessone? Pra mim sempre vai ser Medellín. Olha, pra mim eu não vou falar. Eu ia falar The Head of My Dick, mas não vou falar. Eu trabalho em jornal. Você que trabalha em rádio, você que se vira. Eu escrevo Medellín com 2 L's. Né? Acho que Medellín é depois das 3 da manhã, mais ou menos. Até lá Medellín. José Elias Medellín Júnior, né? O Moedin é que o nosso Teleco é o cara mais viajado, né? Então, o cara que já morou nos 4 cantos do mundo. O cara que chama então, fronha de pillowcase, né? Fala com sotaque. Vamos pro meio de campo. O Ralf, eu conversei com o pessoal da diretoria do Corinthians nesta segunda-feira. Não, nesta quinta-feira. Nossa, tô viajando, hoje já é quinta-feira. Nesta quinta-feira. E nenhuma novidade na renovação do Ralf ainda. O pessoal tinha falado que até o final dessa semana achava que ia acertar. Se eu fosse chutar, tá próximo o acerto pela renovação. Mas, por enquanto, nenhuma novidade a respeito do Ralf. A não ser que vocês 3 tenham alguma outra informação sobre ele. Não, acho que, na verdade, a coisa parece estar se acertando, né? Se acertaram ali com os empresários, fizeram algum tipo de acordo. E eu acho que agora o Ralf baixando um pouquinho ali a pedida dele também, o clube talvez aumentando um pouquinho a dele, acho que vão chegar num denominador comum aí, até porque a tempo de contrato já está resolvido. Antes o clube estava reticente, não queria liberar mais do que 1 ano, ele pedia 3, mas já se acertaram em 2, agora é mais a parte do dinheiro. Acho que o Ralf fica assim. O Ralf não tem nem para onde ir, né? Tem, viu, Teleco? Fiquei sabendo que o Cruzeiro tá quente em cima dele. O Mano Menezes tá louco para levar ele para Belo Horizonte. Mas para pagar 400 mil mais 4 milhões de luvas ou não? Então, esse negócio das luvas é a grande questão, né? Quando o jogador se transfere, ele ganha um pouco do salário adiantado em forma de luvas. Você aceita ganhar menos para ganhar aquele adiantado que você já paga no apartamento, já compra aquela mansão, aquela cobertura de frente para o mar, ou no caso de Belo Horizonte, de frente para Pampulha, né? E é isso que o Ralf está querendo tirar do Corinthians, porque com certeza ele tem essa proposta de algum outro lugar e quer ganhar isso para ficar. É uma forma de você mexer no salário. Você tira, em vez de ganhar 350, você ganha 300. E esses 50 mil vezes os 3 anos, você ganha à vista. Acaba sendo uma parte do salário que você recebe à vista, recebe antes. E isso que ele está tentando tirar do Corinthians. Essa, eu acho que é a grande questão que ainda não acertou com o Corinthians. Isso explica muita coisa. Na verdade, essa luva aí, certamente no clube não vai pagar nunca. Eu me lembro muito bem que o Jorge Henrique pediu uma luva de 3.600. Aí a diretoria com dificuldade, o Andrés chegou na história rasgando o Jorge Henrique e no final fecharam por 1.600. Ele baixou bem e a luva foi de 1.600 e aí renovou. Então acho que se ele tá pedindo esses 4, vai ter que baixar bem essa luva aí, porque ainda mais jogador que já pertence ao clube, é normal mesmo, se paga a luva, isso é bem normal no futebol, mas não numa pancada como essa aí. Eu aproveito essa parte do programa no meio dos jogadores do Corinthians saindo ou chegando para falar que nesse Black Friday, se você quiser anunciar no Podcast Timão, mande um e-mail para podcasttimão@gmail.com. É a melhor forma de você vender o seu produto para o torcedor corintiano. Bruno Henrique, sai, fica, tem proposta, não tem proposta? Eu não tenho nenhuma informação, acho que o Bruno Henrique fica. Acho que também fica, até porque ele sabe que esse ano que ele conseguiu destacar bem e tô sentindo que pode ser um ano muito importante do Bruno, talvez o ano que ele vai explodir no Corinthians e talvez virar titular. O Elias vai ter que sair muitas vezes para a seleção, certamente tem até aquela Copa América nos Estados Unidos, vai ter eliminatória, o Elias vai desfalcar bem o Corinthians, então acho que ele sabe disso também. E vai ter muita chance, é difícil, acho que é bem difícil dele sair, só se pintar uma coisa muito do nada, assim. Acho que o único complicador aí é que o Corinthians não tem nada do Bruno Henrique, né? Só tem 20% da venda. O Bruno Henrique, como disse o Vessone, deve ter em 2016 um ano em que ele vai jogar bastante, né? Com as saídas do Elias. Aliás, Vetão, Elias, você acredita que ele vai pro Flamengo, volta pra Europa, continua no Corinthians? O Elias é uma incógnita pra mim, porque toda vez que eu perguntei pra ele sempre deixa em aberto essa possibilidade dele ficar ou sair.
Você até comentou no podcast anterior. Eu só acho que não há chance dele trocar o Corinthians por algum time no Brasil, como fez o compatriota do Ramírez. Eu acho que se ele sair, ele volta para o exterior, onde o registro não foi bem, nem no Sporting, nem no Atlético de Madrid. Eu acho que ele vai acabar ficando para Libertadores, pelo menos. Teleco, Vessone, alguma novidade sobre o Elias? A gente passa para o Jadson e para o Renato Augusto, que a gente tem que falar ao mesmo tempo. Renatson. O Elias acho que não. O Corinthians tem que se acertar lá com o Sporting. Ainda não sei até agora se pagou aquela parcela de 1 milhão de euros em novembro, era começo de novembro. Mas acho que é difícil sair, assim, teria que pintar uma proposta alta, o contrato dele é longo, enfim, alguém teria que tirar ele com dinheiro do Corinthians. Em relação à dupla, o Jadson tem contrato até agosto e o Renato até o final do ano. Certamente a diretoria vai ter que sentar com eles, e eu acho que a diretoria, na minha visão, na verdade, já deu uma bobeada de não ter tentado renovar com o Renato durante o campeonato. Sem ser campeão, ele vai ganhar como o melhor jogador do campeonato todas bola da placar, todos os jornais e etc. Ele vai ficar muito valorizado. Eu acho que a gente vai ter uma grande novela pela frente aí com essa renovação do Renato. E eu acho que a diretoria podia ter tentado antecipar isso daí, chamava ele rápido, tentava renovar antes que ele ganhasse todos esses prêmios, o título e etc. E o Jadson também já percebeu que o lugar ali ele está muito bem, que se enquadrou bem. Eu acho que a questão é possível os dois permanecerem, reformarem seus contratos, só que eu acho que a diretoria vai ter que dar uma melhorada em situação financeira dos dois. Eles dizem que podem pagar 4 a 5 jogadores no nível top, que é coisa de 450, 500 mil reais. O Elias a gente sabe que é um deles. Talvez possa ser para esses dois que eles se transformarem em fundamentais, talvez aumente o salário deles, enfim, aí eles permaneçam. Só que eu acho que é preocupante, a valorização deles realmente foi muito alta. Eu acho que o Renato Augusto renova sem maiores delongas aí. Agora, o Jadson, eu acho que ele só estica o contrato dele até o fim do ano que vem. Vamos descobrir depois, né? Em relação ao Renato, ele pediu exatamente como o Vessone falou, o que o Elias ganha. E o Jadson ainda não foi procurado, por isso ainda não fez nenhum pedido oficial, mas vai pedir a mesma coisa. Se ele sabe que o Renato está ganhando, ou vai ganhar provavelmente para ficar, ele vai pedir a mesma coisa. Se fosse eu, se fosse você que está ouvindo a gente, faria a mesma coisa. Então a questão do Jadson eu acho que vai complicar mais para frente, quando o Corinthians começar a tentar a renovação. A informação que eu tenho é que os empresários do Jadson participaram de um congresso na Europa, inclusive junto com o Edu Gaspar, com vários clubes europeus, mais de 70 clubes europeus que fizeram um congresso sobre transferências internacionais de atleta. É uma espécie de conferência ali dos grandes compradores e vendedores do futebol mundial, e os empresários do Jadson estavam nessa conferência e com certeza conversaram com os clubes da Europa a respeito da sua cartela de atletas, e o Jadson é um dos grandes jogadores dessa cartela. Então a situação do Jadson acho que vai complicar um pouquinho mais para frente. E quanto ao Renato Augusto pediu que paga o Elias, o que ganha o Elias, é o que o Vessone falou, o Corinthians não tem bala para pagar mais que 5, 6 atletas 500 pau por mês, porque senão a folha salarial vai lá nas cucuias. Então eu acho que para manter o Renato Augusto é capaz do Corinthians ter que se livrar de algum salário alto, e pode ser o do Elias, até porque tem o Bruno Henrique que faz a mesma função, claro que com uma qualidade inferior, mas com um salário imensamente inferior. De repente, para manter um cara mais importante, teoricamente, no elenco, que é o Renato Augusto, que não tem ninguém no Brasil hoje que está jogando o que ele joga, o Corinthians tenha que negociar o Elias. Por isso, talvez o Elias saia no final do ano, Vitão. Olha, eu acho que o Elias é um jogador importante, fez uma boa campanha, depois de um ano passado ruim, mas hoje ele é menos importante dos três no meio de campo que Jadson e do que Renato Augusto. Se fosse para fazer uma opção, se tiver que se desfazer de um dos três, como foi a conta feita aí, eu acho que ele é a opção. Agora, temos aí um assunto que ninguém gosta de falar, a gente quase não fala, que é o Alexandre Coração Pato, que se o Corinthians conseguir vender na janela, vai entrar um dinheiro e vai diminuir 800 mil reais na folha, que voltará para a folha do Corinthians em janeiro. Não sei se essa venda conseguiria aliviar a situação a ponto de manter os três.
Acho que tem o fator Alexandre Pato, o assunto que fique registrado aqui foi puxado por Vitor Guedes nesse podcast Timão. Você acha que o Vessone e Teleco, que a diretoria já não está contando com essa grana do Pato, essas contas que eles fazem para o ano que vem já não são feitas com a grana do Pato entrando, ou a grana do Pato seria um bônus? Isso daí para mim o Pato já está mais do que definido. Ele já falou que está fora de São Paulo. O Edu Gaspar dá entrevista dizendo que está tranquilo, que vai pintar coisa. O Andrés a mesma coisa, o Roberto também. Isso está tudo jogo de cena para mim, continuo achando isso. Ele já está fechado, já está definido o futuro dele. Só estão esperando acabar aí o campeonato para que ele vá embora. E isso daí já tá, para mim, já está definido. Eles estão muito seguros quando eles dão entrevista, eles estão muito confiantes. Edu Gaspar falou assim, não vai ter problema quanto a proposta vai ser. Enfim, eles estão sabendo de alguma coisa que ainda não está só anunciado. O Pato também já, porque para falar daquele jeito que ele falou, eu vou voltar para a Europa, tal, não vou ficar aqui no São Paulo, ele também já sabe. E eu acho que continua achando que foi naquela noite lá, o martelo foi batido, e aí ele vai para um West Ham da vida. Hoje o Neto, inclusive no programa dele, o Neto que é muito ligado ao Andrés, etc., falou, eu tenho informação agora, mas ele vai para o West Ham. E aí o West Ham é Kia, que levou Mascherano e Tevez aquela vez, então acho que não vai ter muito jeito não. A tendência é a Europa mesmo, e pra mim tá tudo definido, só estão fazendo o jogo de cena. O futuro pode até me desmentir, Saravá São Jorge. Mas pra mim tá tudo definido, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que essa boa parte desse dinheiro vai ser para pagar dívidas e arrumar a situação do clube ainda, que ainda não está resolvida, não é para investir no time, né? O que pode cair aí são os 400 mil que hoje o Corinthians paga pelo Pato Patife, que ele teria que voltar a pagar 800, mas no momento ele paga 400, né? Que o São Paulo fez a gentileza de levar o Pato, valorizar o jogador para ser vendido e ainda pagava metade do salário. E mandou Jadson. Obrigado, São Paulo. O Jadson veio em baixa e hoje tá valendo mais que o Pato. Um abraço pro Wellington SM34, pra Cíntia DFS, Wolf César, Fábio Papai HC, o Paulo Tunin, Alex de Oliveira, Vitor Clemonini, Albert Varade, Bruna Bebê, Marcelo Miranda, todo mundo que está seguindo a gente no podcast Mão, novos seguidores, e os antigos seguidores que sempre participam com a gente, a Andréa Mantovani mandando recado aqui, o Reinaldo 6 estrelas, deixa eu ver quem mais, BJ McKay deve ser amigão do Vitor Guedes, hein? Seguindo a gente aqui no podcast Timão, @podcast Timão. Não conhece? Edmilson, Van Recim 76 também mandando recado pra gente. Hoje não temos perguntas aqui pelo @podcast. Olha, eu queria aproveitar o momento Maguila para fazer um jabá. Posso, Marco Bela? Claro que sim, você pode tudo, Vitão. Nesta sexta-feira... No nível Gil. Pode tudo no nível Gil, hein? Com certeza. Lei de Gil, a lei universal. Como o Marco Belo já participou, nessa sexta-feira, o meu convidado no Timão Universitário, programa que apresento com meus alunos da FAP-SP na Rádio Coringão, é Teleco. Então, sexta-feira agora, das 13 às 14, ou na radiocoringão.com.br, ou no nosso canal do YouTube, que é fapsp.com.br/Timão Universitário, vocês ouvirão essa mala de Teleco, mas terão prazer dessa apresentação serena e equilibrada de Vitor Guedes. Conto com a audiência dos amigos. Eu não deixarei de ouvir, viu, Vitão? Fique tranquilo que serei um ouvinte. Tá dado o recado, Timão Universitário com Vitor Guedes e com a participação super especial do Teleco. Tem um pessoal que tá mandando foto, você pode mandar sua foto para ganhar o livro do bicampeonato mundial do Corinthians, já autografado pelo Daniel Augusto Júnior. Faça como a Dani Oliveira, que mandou uma foto dela dentro da Arena Corinthians, com uma faixa Vai Corinthians, escrevendo que quer ganhar o livro. O Panducho 10 também escrevendo que quer ganhar o livro aqui do podcast Timão. Samuel Monteiro mandou uma foto dentro da Arena Corinthians também. Tem muita gente que tá mandando foto no jogo contra o São Paulo, com aquele mosaico 3D de fundo. O Alex Miranda sempre mandando recado aqui pra gente também. E o Daniel Augusto Júnior é nosso convidado, se tudo der certo, vai participar do próximo podcast Timão e ele vai escolher o vencedor. Já que ele entende tudo de foto, é um livro de fotos
você mandou sua foto, ou vai mandar nesse podcast, continua mandando pro @podcasttimão a foto, ou com a família, ou no estádio, em casa, no banheiro, onde você quiser, uma foto que lembre o Corinthians e frase: eu quero o livro do @podcasttimão. O próprio Daniel Augusto Júnior, que entende tudo de foto, vai escolher a melhor foto para ganhar um livro do bicampeonato mundial. Faltam 2 posições no ataque. Primeiro, Malcom. Sai ou fica? Esse tem chance de sair. Eu acho que o Malcom já foi, viu, gente? Acho que o tio Fernando já tem aí um comprador para ele. Talvez ainda não esteja no papel, mas está definido que ele vai sair nesse começo de ano, sim. A imprensa portuguesa disse que o Benfica tinha interesse. Agora, o Malcom é o perfil de jogador que o Corinthians gosta de vender, como o Guilherme Arana, como foi o Marquinhos, como foi outros. Jogador recém saído da base, como foi o William também, né? Só que o William foi muito bem vendido. Jogadores recém saídos da base que viram titular não costumam vingar 2 temporadas no Corinthians. E aí, Vessone? A situação dele acho que é um pouco igual a do Arana, né? Na verdade, é um menino, é de um empresário que é louquinho para vender jogador e fazer dinheiro. Eu acho que só se o Corinthians, dependendo do empresário, vai vender por qualquer valor. Aí teria que bastar o Corinthians chegar junto ali e falar: ó, não vou liberar agora, espera pelo menos a Libertadores, etc, e bater esse pé aí, porque se depender do empresário, acho que o maior risco é esse. Em relação ao que está saindo na imprensa portuguesa, só sou meio reticente porque eu sei que o tio Fernando, o amigo do Teleco, Fernando Garcia, tem muito portuguesa, então é preciso tomar muito cuidado com o que sai lá, porque já saiu que o Braga e uma proposta não fez, o próprio Benfica que saiu agora já lançou uma nota oficial dizendo que não tinha proposta nenhuma, e os jornais de lá deram que a proposta seria oficial, já seria feita, 6 milhões de euros, enfim, então precisa só tomar cuidado com o que sai na imprensa portuguesa, porque o tio Fernando adora passar fax que tá vendendo jogador e o pessoal de lá cai direitinho. O Fernando Garcia manda fax para a imprensa portuguesa e os caras aceitam lá, falando que os jogadores dele são o novo Pelé, o novo Messi, o novo Neymar, enfim. Então é preciso tomar muito cuidado com o que sai na imprensa portuguesa, mas ao mesmo tempo eu concordo com vocês que o Malcom é um jogador altamente vendável. Agora, o Luca, que não vai ser vendido, obviamente, porque não é do Corinthians, pelo contrário, vai ser comprado, o Corinthians deve pagar os direitos econômicos dele do Criciúma, entra tranquilamente no lugar do Malcom no time titular do Corinthians ano que vem. E o Wagner Love, Marco? Pois é, o Wagner Love tem contrato até metade desse ano, ou ele disputa a Libertadores e sai da mesma forma que o Guerreiro no meio da competição, se o Corinthians chegasse às fases finais, né? Tinha aquela história do Guerreiro não disputar a final. Ou ele renova. E aí, pra vocês o Wagner fica, cumpre o contrato, dá tchau, vai embora, fiz o que devia ser feito? Ou o Corinthians vai renovar com o Wagner Love? Belo, na verdade, se não me engano, o contrato dele é até agosto, viu? 31 de agosto. Final então de agosto. Pelo menos bate a final da Libertadores aí. Sim, pegaria a Libertadores inteira, isso não teria problema. Eu acho que ele deixou, vai fechar o ano de uma maneira bem diferente, uma ótima imagem. E acho que a tendência é o clube sentar com ele e também renovar, pode ser até uma renovação de 3 anos, pode até não ser algo desse sentido, mas 1 ano ali, 1 ano e meio, eu acho que o clube vai conseguir aí renovar, e ele também. E aí pro delírio do Vitão, né? Que era o Love que não faz amor, e aí tudo mudou, né, Vitão? Olha, pra mim não mudou nada. Não sou louco, porque terminou melhor do que começou. Agora ele foi contratado com o peso de um centroavante irretocável, e não foi a campanha dele. O Danilo renovou por menos do que ganhava, enfim. Dependendo das bases da renovação. Pelo quanto ele veio ganhando, eu acho que dá pra contratar melhor centroavante pelo mesmo valor. A ideia do Corinthians era gastar um bom dinheiro contratando um centroavante. Não sei se mudaram de ideia depois que o Wagner Love subiu de produção, se eles não querem gastar tanto dinheiro, mas a ideia era contratar um bom centroavante para 2016. Eu acho que entre escolher ou Elias, ou Jadson, ou Renato Augusto, os 3 caras do meio de campo que estão super valorizados, para de pagar o Love, mete o Luciano de centroavante ali e pega o do Love e paga os caras do meio de campo, pô.
Concordo. Então a gente já praticamente varreu o time titular. Acho que agora a gente podia trazer uma matéria bem especial aí, que é com o Nelson e com o André, que eles levaram Bambi pra Itaquera. Essa eu quero ouvir, hein? Nelson, conta um pouco de você aqui pros ouvintes. Quantos anos você tem? Onde você mora? Eu tenho 31 anos e sou morador de Jacareí, no interior de São Paulo. Desde quando você vai em jogo do Corinthians, Nelson? Eu comecei aí em 2007, eu fui em 2 jogos e naquele ano eu fui em 2 jogos e não vi nenhum gol. Foram 2 0-0. Dureza. É. Tem muita saudade do Zelão ou não? Não. Nenhuma. Na época eu achava ele bom ainda. É, rapaz. A gente tá muito mal acostumado, isso sim. E você, André? Você também é de Jacareí? Não, na verdade eu nasci em Jacareí, mas eu moro em São José dos Campos, é do lado, é bem do lado. E quantos anos você tem? Vai desde quando aos jogos? A idade eu tenho quase 25, hein? É um senhor já. Quase 25. Mas aí nos jogos, vocês que duas cidades diferentes, vocês se encontram em algum lugar, como é que faz? Como Jacareí é sentido São Paulo, então eu acabo indo lá para Jacareí, nos encontramos em Jacareí e aí nós vamos para São Paulo. Geralmente é até mais fácil assim, né? E quem teve a ideia desse Bambi, gente? A ideia do Bambi surgiu quando eu tava na 25 de março e eu acabei achando o Galo para vender lá. E como tava aquela disputa entre Corinthians e Atlético, eu comprei e deixei guardado para no próximo jogo levar. Coincidiu de ser o jogo do Coritiba, o jogo seguinte ao jogo do Atlético, né? A gente conseguiu levar o Galo e logo em seguida eu já procurei o bichinho aqui, o Bambi, para vender na internet. Dei a ideia pro pessoal do grupo e comprei. Chegou a tempo, graças a Deus. Só que tava difícil para esconder para levar, sabe? Eu tava quase desistindo da ideia, até que tive a ideia de... Não queria nem ir no jogo, né? Tava quase não indo no jogo, inclusive. Quais que você teve antes da final? Que vai contar um pouquinho. Não entendi? Quais as ideias que você teve antes da ideia final? Você pensou em colocar na mochila, na cueca, na meia? A primeira ideia que eu tive foi colocar dentro do tênis. Só que não deu, só o Bambi enrolado nem entra no tênis, porque ele é bem volumoso. Ele cheio, ele tem 1,20 m de comprimento e uns 80 centímetros de altura. Aí depois eu tentei enrolar ele na perna, tentei colocar aqui atrás assim da blusa, sabe, no ombro e na mochila. Só que a mochila era muito arriscado, porque se desconfiasse ali e tirasse, a gente ia acabar perdendo ele, ou no máximo não ia poder entrar no jogo, né? Até que eu acabei vendo assim um rapaz passando de gesso e tive a ideia de passar a faixa no pé, e metade no pé, metade na perna, com o Bambi enrolado. E passou numa boa ou ninguém nem tentou revistar sua perna, né? Não, eu tava de calça jeans e eu fui mancando, fui de chinelo. O policial só pôs a mão assim na cintura, nos bolsos e mandou entrar. Você parou o carro aonde, Nelson? A gente para o carro ali no estacionamento atrás do shopping. Do Shopping Itaquera. Então você foi do Shopping Itaquera até o estádio mancando como se tivesse com o pé quebrado. Isso. Foi uns 40 minutos, hein? Não foi, Nelson? Foi aí, né? Uns 40 minutos. Nossa. E tava um calor naquele dia lá, e tive que ir de calça jeans pra chamar menos atenção ainda, né? Daí você entrou e colocou o Bambi escondido, ou você já encheu o Bambi logo que você entrou? Eu entrei, desenrolei as faixas,
deixei ele guardado ali embaixo da cadeira, todo dobrado ali. A ideia inicial, conforme fosse o resultado, era abrir do intervalo para frente. Só que o Corinthians estava jogando meio mal, assim, e eu falei, caramba, a gente trouxe esse Bambi aqui à toa, porque tô achando que a gente não vai ganhar esse jogo, não. Aí o Corinthians achou o gol, logo em seguida saiu o segundo e a gente ficou louco. Falei, esperar o intervalo nada, vamos encher agora. E começamos a encher que nem louco lá. Questão de 5, 6 minutos, estava cheio. Subimos na cadeira, levantamos lá e chamou muita atenção na hora, meu. E aí, André, como que foi pra você? Vocês ficaram disputando quem carregava o Bambi ou não? Não, foi tranquilo. Só na hora que a gente inflou o Bambi ali na hora do segundo gol, chamou a atenção demais. Então veio vários fiscais ali que ficam ali por perto, veio alguns PMs também olhando assim. Então a gente meio que escondeu o Bambi por um tempo. Até um pessoal que estava atrás da gente, né, Nelson? A gente nem conhecia os caras lá, eles arrumaram uma bandeira pra gente esconder o Bambi lá entre as cadeiras e a gente deixou escondido, mas foi bacana, valeu a pena pela zoeira. A intenção era, como o Nelson falou, era até aberto no intervalo, cara, mas a hora que saiu o segundo gol, a gente só olhou um pro outro, já catou o Bambi, já começou a encher e chamou demais a atenção. A maioria das fotos que a gente viu na internet é tudo nessa hora aí de quando saiu o segundo gol, que foi a hora que deve ter chamado mais atenção mesmo. Aí na hora de ir embora acabou sobrando pra mim levar o Bambi, porque todo mundo queria tirar foto com o Bambi. A gente demorou uns 50 minutos pra sair da arena. Ô Teleco, você que tava lá na arquibancada, você chegou a ver o Bambi de longe, Teleco? Rapaz, eu vi os 11 correndo só, viu? Eu acabei não vendo o Bambi, mas acho que esse Bambi foi mais fotografado do que a invasão do Iraque, bicho, porque chegou foto de tudo quanto é lado de gente do lado do Bambi, foto da arquibancada, foto do pessoal olhando pra trás, tentando achar o Bambi, e muita gente se achou, né, porque dentro do Twitter, muitas das pessoas que vão ao estádio também estão no Twitter, né, todo mundo falando desse Bambi, foi um sucesso mesmo, e eu acho que é um negócio bem legal aí que anima, né, o estádio, porque o estádio anda muito chato, né, não pode faixa, não pode bandeira, não pode batuque, não pode nada, e foi muito legal isso aí, achei uma brincadeira bem sadia, bacana, e ouvi falar que vai ter uma Peppa Pig rodando aí, André, ou não? Estamos pensando aí, esse é o próximo capítulo aí, Vamos esperar que o Coringão ajude a gente a levar a Peppa e zoar o Parmeira, o Rivale. Eu soube que você até ganhou um prêmio na saída do estádio, conta pra gente aí. Eu fui premiado. Como a gente demorou um tempo pra sair da arena, porque tava todo mundo tirando foto, né? Então todo mundo pedia pra tirar foto, a gente, tira rápido aí, a gente tem que ir embora e tal. Aí teve uns caras que vieram tirar foto com a gente, né? Deixa eu tirar uma foto com o Bambi aí rapidinho. Falou, tira rápido aí que a gente tem que ir embora, né? Falou, beleza. Não, aqui, ó. Deixa eu tirar a foto com o Bambi, eu te dou um pedaço da grama do Itaquerão aqui, ó. O cara tinha um copo de água daqueles que vende lá na arena mesmo. 2 copos cheios de tufo de grama. Ele disse que foi um rapaz que cuida do gramado lá, da irrigação, e deu pra ele uns pedaços de tufo da grama. Então ele falou, deixa eu tirar uma foto com o Bambi aí, eu te dou um pedaço da grama do Itaquerão. Então eu tenho aqui em casa, eu plantei um pé de Itaquerão, vamos ver se cresce aí. Vai crescer uma arena no quintal de casa? Tô esperançoso, vamos ver se cresce. Já vai estar melhor que o gramado do Allianz Parque. Agora eu tenho uma pergunta pro Nelson e pro André, porque eu escrevi uma coluna sobre eles no meutimão.com.br e muita gente veio me perguntar, os caras deixaram você contar a história,
agora a próxima vez que eles entrarem o policial não vai mais deixar, não sei o quê. Como é que foi essa repercussão aí e como é que vocês acham que vocês vão entrar agora que tá todo mundo sabendo que vocês que vocês fizeram esse disfarce da tala na perna? Vocês vão fazer uma tala no braço? Vão fazer uma outra coisa? Ou é melhor não falar pra quando vocês tentarem entrar na próxima vez o pessoal não desconfiar? Fala aí, André, primeiro. A gente tá pensando em fazer algumas outras coisas aí, porque assim, futebol tá meio chato hoje em dia, não pode faixa, não pode levar nada, então assim, essas coisas faz falta e o futebol é isso daí, essa zoeira, essa brincadeira sadia. A gente tá pensando em algumas coisas aí, mas não vamos, talvez dessa vez não vamos falar nada, não vamos deixar surpresa quando e como, para todo mundo ficar ansioso. Mas a gente tá pensando sim. O Teleco, o engraçado é que depois do segundo gol, o Bambi tava cheio embaixo da cadeira. Cada gol que saía, tinha uma molecada atrás da gente que falava: vai, levanta o Bambi, vai, levanta o Bambi. Eu falei: calma, não é assim, já falaram pra gente abaixar, tá cheio de PM. Não, levanta, 3-0, 4-0, 5-0. Foi engraçado, foi difícil segurar a vontade. Teve que segurar o ânimo ali. Mas vocês levaram no jogo certo, né? Não, é o que vocês falaram, se tivesse feito um roteiro perfeito, não saía do jeito que saiu. Não saiu. Valeu, Nelson, valeu, André, abraço pra vocês, cara. Abraço. Valeu, até mais. Vai, Corinthians. Legal a história do Nelson, do pessoal de Jacareí aí que levou um Bambi inflável de quase 2 metros de altura lá pro estádio de Itaquera. Agora, para finalizar o podcast Timão, queria saber do Vessone quanto é que vai ser misto do Corinthians versus Sport lutando por Libertadores domingo na Arena Pernambuco, Vessone. Jogo duríssimo, 1-1. 1-1, Corinthians e Sport. Pra você, Teleco? 4-0. Pro Sport? Você é louco? Fica bravo não, pô. Ô, Vitor Guedes. 1-1. 1-1. O Vitão concordando até nos pau. Vai acabar mesmo. Eu acho que o Corinthians ganha por 2-1 do Sport. Jogo difícil, mas Corinthians naquela raça ganha no final para mostrar para os jogadores reservas mostrarem pro Tite que tem mercado aí ano que vem nessa briga pela posição de titular no Paulista e na Libertadores. Esse podcast fica por aqui. A gente já falou muito por essa semana. Semana que vem tem mais com o sorteio, aliás, com a escolha do vencedor do livro oficial do Corinthians, autografado, assinado pelo grande Daniel Augusto Júnior. Ele que vai escolher a sua foto. Manda foto pra gente e você tá participando e, claro, também fica muito bem informado. Então tá, tchau, Marco Belo. Um grande abraço aí a todos. Vamos aguardar até o próximo podcast, Timão. Um grande abraço. Valeu, Vitão. Um abraço, vai Corinthians. Tchau, Teleco. Um abraço e vai Corinthians.